Hoje nós vamos conversar com a professora Camila Dino, professora de Economia da PUC de São Paulo, especializada em Previdência Social. Muito obrigado por estar aqui com a gente, professora. Obrigada pelo convite, Rodolfo. Esse pacote que o governo mandou para o Congresso, e que vai dar muito pano para a manga ainda, de reforma da Previdência, é bom, na sua opinião? É uma proposta que traz diversos elementos que precisam ser enfrentados na sociedade, com relação principalmente à previdência social, dos trabalhadores privados, dos servidores públicos e também dos militares. Então, é um enfrentamento que a sociedade precisa comprar e discutir. Ou seja, perceber que todas as categorias têm que ser contempladas nessa reforma. Exato, porque a ideia é eliminar alguns privilégios. Não é nessa proposta que existe essa tentativa, existe essa ideia de eliminar privilégios entre os diferentes regimes há bastante tempo. Então, é uma proposta, no mínimo, corajosa e audaciosa, porque tenta, sim, eliminar essas diferenças e esses possíveis privilégios. Não todos, mas existe essa tentativa. A senhora classificou como corajosa, mas deixou os militares de fora. Pois é. Então, inclusive, ontem, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já comentou que, para que haja admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça, como primeira etapa na Câmara, eles vão aguardar, como uma pressão, inclusive, dos parlamentares, que haja a proposta concreta da reforma para os militares. O governo, quando enviou na semana passada essa PEC, a PEC 06 de 2019, eles anunciaram que enviarão até o dia 20 de março. E ontem mesmo o governo já anunciou que enviará essa proposta o quanto antes. Há muitas correntes de pensamento econômico que dizem que não é necessária uma reforma da Previdência. A senhora concorda com isso ou a senhora acha que é necessária a reforma? É necessário pensar um sistema de previdência no Brasil. Atualmente, a gente tem praticamente 3 regimes em paralelo. Então, o regime geral, que é a chamada Previdência Social, que envolve todos os trabalhadores do regime privado, sejam eles do meio urbano ou rural. O regime próprio de Previdência Social, que são dos servidores públicos, e o regime dos militares. Então, é preciso pensar como reestruturar esse sistema, porque é um sistema complexo que mantém privilégios para alguns e tira privilégios de outros e penaliza, na verdade, alguns trabalhadores. O ideal seria um regime único ou não? Regime único talvez não, mas uma aproximação dos diferentes benefícios para essas 3, digamos, categorias seria importante. Então, é preciso pensar o sistema de previdência no Brasil, porque a gente tem N questões como envelhecimento populacional que precisa ser enfrentado, não é pouca coisa, isso é um aspecto que o mundo inteiro enfrenta e o Brasil ainda não conseguiu alterar ainda muitas das regras. É verdade, sim, que existe o critério de idade já no regime de previdência social. Não quer dizer que não tenha, porque isso também aparece como nos argumentos, mas sim, a gente tem que enfrentar como é que a gente vai lidar com a questão do envelhecimento populacional, como é que iremos lidar com a questão do déficit fiscal do Estado. Com a natalidade baixa. Exatamente, tem uma baixa fecundidade, que isso tem um problema na sustentação do sistema de previdência, em que a gente tem problemas no mercado de trabalho, com informalidade alta rotatividade e, ao mesmo tempo, as pessoas vivendo mais e vivendo, inclusive, da própria Previdência Social. E por que reformar a Previdência é tão importante para a economia brasileira? Um dos aspectos é que a gente está vivendo já há algum tempo, desde 2014, uma crise econômica. E um dos aspectos da crise econômica é o déficit fiscal do Estado. Então, a gente está aí numa casa de mais ou menos um déficit primário que não envolve o pagamento financeiro, ou seja, a gente está excluindo aí os juros e todo o custo da dívida pública, a gente está em uma casa de 150 bilhões de déficit primário ao ano. E a Previdência, quando a gente faz... Quer dizer, quando a gente fala em déficit primário, o governo custa 150 bilhões a mais do que ele arrecada. Exatamente, perfeito.
excluindo, obviamente, né, todo a pagamento questão dos juros e da amortização da dívida, né? A Previdência Social, só ela, são 120 bilhões, né, de custo, né? Então, além disso, tirando, né, o déficit com os servidores e com os militares, né? Então, dá mais 100 bilhões. Né? Então, é algo que efetivamente é importante para garantir a sustentação da economia, porque o objetivo é acertar as contas, né, ter um equilíbrio sobre o endividamento público para que a economia volte a crescer. A gente está numa situação, né, conjuntural em que a economia precisa voltar a crescer. O emprego precisa voltar, né, a aumentar na economia brasileira, porque senão a gente vai ter um grave problema. Né? Então, essa é a questão sobre qual a importância dessa possível reforma, né, frente à economia. Né? E quais são os pontos principais de uma boa reforma da Previdência? Então, no caso brasileiro, né, o que a gente, dessa proposta que está dada, existem vários elementos muito sensíveis para a sociedade. Né? Então, por exemplo, desde cobrar maior alíquota para o funcionalismo público, que já está dando muita discussão, né, entre os servidores, né, principalmente aqueles de maior salário. Né? A outra questão é uma tentativa de equalizar, né, tanto os trabalhadores do meio urbano como meio rural. Isso é um problema porque a gente sabe das características distintas de dois condições mundos de trabalho, diferentes, né? Exatamente. Então, é um problema que a gente vai ter que pensar, né? Por que existe essa tentativa? Porque, entre outras coisas, um dos argumentos que é bastante utilizado sobre o déficit da Previdência é que esse déficit vem dos trabalhadores rurais. Mas isso soa como uma hipocrisia até, né? É uma hipocrisia e, na verdade, isso foi um direito que foi garantido pela Constituição de 88, dada a peculiaridade dos trabalhadores rurais, as condições de trabalho, né, informal, no geral. Né, então, um conjunto de elementos que são bastante sensíveis, eu diria, né, para a discussão da sociedade. Agora, um dos aspectos que não estão sendo discutidos e que provavelmente a sociedade deveria, né, encampar é a questão das desonerações fiscais. Né? Então, desde 2010, né, na verdade um pouquinho antes, há um conjunto de desonerações sobre folha de pagamento, sobre as receitas que compõem a Previdência Social, né, na verdade a Seguridade Social, e que vem aumentando. Né? Claro que numa situação de crise, o Congresso aprovou que quase 60 setores da economia tivessem desoneração fiscal. Então, só para ter uma ideia, então eu comentei, né, o regime geral tem um déficit, né, de 120 bilhões. Só de desoneração, né, em 2012, foram 100 bilhões de reais. E ano a ano são 50 bilhões. O que a senhora acha, por exemplo, de fazer desoneração fiscal de montadoras multinacionais de automóvel? Pois é, então, caso essas desonerações tivessem como efeito a geração de emprego, a retomada da economia, a princípio não teria problema, porque desonera, o Estado deixa de arrecadar, mas gera emprego e gera economia. Então, isso está acontecendo no Brasil? Está acontecendo. Esse é um problema. Né? No momento em que as desonerações foram aprovadas no Congresso, não houve essa vinculação entre as empresas que deixam de pagar, né, e, ao mesmo tempo, tem um compromisso em gerar emprego, gerar investimento na economia. Então, isso é grave. Né? Além, né, das empresas que estão devendo para o INSS. Existe um montante total de mais ou menos 400 bilhões de reais e que o que pode ser cobrado é 175 bilhões apenas. Então, esse é o débito recuperável. Então, é uma cifra bastante volumosa, né, que precisa ser colocada também no debate. E por que grandes empresas, grandes grupos econômicos conseguem ficar devendo para o Estado? Elas não pagam, deixam de arrecadar, né, aquilo que elas deveriam fazer, né, e a Receita também não cobra, e também os parlamentares também não pressionam o governo para que esses débitos sejam pagos. Né? Então, realmente não é uma isenção aprovada pelo Congresso, na verdade é uma dívida que as empresas têm com a Receita. A discussão de um sistema previdenciário novo para o Brasil, ela é muito mais política do que técnica. Sim, é uma discussão política em que sentido? Né? Bom, primeiro, o efeito, pelo menos nessa proposta que está colocada, ela gera um conjunto de consequências, principalmente para os trabalhadores mais pobres. Né? Então, é um tipo de enfrentamento que, por um lado, né, pela proposta, a ideia é
economizar R$ 1 trilhão em 10 anos. Né? O que daria, então, uma média, né, se a gente quisesse fazer, algo em torno de 100 bilhões por ano. Né? Dadas as cifras que eu comentei, né, quer dizer, há formas, né, que você poderia amenizar a proposta, né, e conseguir garantir, né, que haja, ao mesmo tempo, uma recuperação e a eliminação das desonerações, né, e conseguir, ao mesmo tempo, né, poupar recursos do orçamento. Né? Então, nesse sentido, ela é muito mais política no sentido de sinalizar para os agentes da economia que o Estado é capaz de promover uma reforma, mas a proposta do jeito que está colocada, ela sim tem consequências muito complicadas, né, em termos de desigualdade social, né? Porque a gente sabe, né, pela maneira como está colocada, que muita gente, infelizmente, vai ter problemas em se aposentar. É interessante que o governo, em início de mandato, ele levou para o Congresso uma proposta de reforma como se fosse é isto ou o caos. Quando chegou no Congresso, o Congresso disse não, calma, vamos ver o que é possível fazer e como vamos fazer. É mais ou menos esse o quadro hoje, não é? Sim, sim. Então, já houve uma sinalização, né, porque essa proposta ela foi sendo pensada e, evidentemente, é o principal projeto de início de governo, né, mas, ao mesmo tempo, o Congresso recebeu, né, essa proposta de maneira muito cautelosa, né, dadas as dificuldades dos pontos. Porque ela é, ao mesmo tempo, uma reforma da Previdência, mas também tem elementos que são como mini-reformas tributárias, por conta da mudança de alíquotas. Né? Então, isso tem um peso, né, e uma resistência muito grande por parte daqueles que estão hoje trabalhando e pensando futuramente na sua aposentadoria. Né? Então, é uma reforma, ao mesmo tempo, que envolve questões tributárias e questões trabalhistas também. Né? Um dos pontos que também são muito sensíveis é a possibilidade, né, que está no texto da PEC, né, da eliminação da multa sobre o FGTS para aqueles que já forem aposentados. Né, e quando volta ao trabalho, né, caso haja demissão, ele não teria a multa, né, dos 40% sobre a FGTS, o que tem uma implicação, né, que é a facilidade na demissão de indivíduos que já esteja aposentado e que tenha retornado ao mercado de trabalho. De colocar a carga no setor mais frágil da sociedade. Exatamente. Então, ela é não é uma simples questão sobre como tratar, né, a aposentadoria, porque a Previdência ela envolve mais do que isso. Ela envolve auxílio doença, né, condições de invalidez, né, seguro, salário maternidade. Então, é um conjunto de elementos que, além disso, né, dada a proposta, envolve questões tributárias e sobre o mercado de trabalho também. Por que a reforma da Previdência pode mudar o andamento da economia brasileira? Caso, né, essa reforma seja, ela representa uma sinalização na capacidade, primeiro, né, do próprio Estado garantir um certo controle sobre o seu endividamento, uma vez que uma das fontes do déficit é sim, né, a Previdência Social, né, a Previdência Social dos servidores e dos militares, né? Então é uma sinalização por parte do governo em garantir um certo equilíbrio fiscal, né, para que o próprio governo consiga atrair recursos privados para o país, seja estrangeiro, né, seja das empresas que estão aqui localizadas já. Investimento. Então, investimento, na forma de investimento. Né? E investimento é crucial quando a gente pensa na possibilidade e na necessidade, na verdade, né, de recuperar a economia. Né? É o tipo do gasto que a gente vê que representa uma sustentação da economia no médio e longo prazo. Então, nesse sentido, né, o peso que está sobre a reforma da Previdência, no limite da situação, é a capacidade que o governo vai ter, né, de garantir aquilo que foi prometido, de recuperar a economia. Quer dizer, não são só os brasileiros que estão preocupados com a sua própria Previdência Social, há preocupação no mercado de capitais internacional. Sim, perfeito. Entre outras coisas, porque dentro dessa proposta, né, a ideia é ampliar, né, o regime de capitalização. No geral, o regime de capitalização funciona via fundos de pensão, ou mesmo via seguro privado. Né? Então, inclusive, há muito questionamento sobre isso, porque na proposta que foi enviada, o texto está confuso. Né? Porque, ao mesmo tempo, ele fala que é obrigatório, mas é obrigatório para aqueles que optarem. Ou seja, não dá para entender que obrigatoriedade é essa. Há um certo nonsense. Caso o regime de capitalização seja uma complementariedade
para o que já existe, né, para o regime geral, isso já existe no Brasil. Né? Agora, o texto, tal como foi mandado, ainda não é evidente. Por quê? Porque, inclusive, depende, né, de leis complementares para regulamentar esse processo. Esse modelo seria semelhante ao do Chile? Seria, mas vai depender muito do... E no Chile foi muito mal. Exatamente. Depois de mais de 30 anos, o que a gente vê é que o valor do benefício previdenciário é muito baixo, algo em torno de 30% a 40% do salário da ativa, e mulheres ganhando 1/4, né, do que era o salário da ativa. Então, realmente, o nível de empobrecimento é muito evidente no caso chileno. Né? No caso brasileiro, a gente ainda não conhece todas as limitações dessa proposta, porque vai depender da lei complementar, para regulamentar. Então, por isso que ainda vai exigir um debate muito grande em torno, né, da possibilidade de como é que vai ser estruturado os fundos de pensão aqui no Brasil, vinculados a essa proposta. Agora, por exemplo, vamos pensar que essa proposta do tipo chileno dê certo, se adote no Brasil. Um trabalhador que ganha R$2.000 por mês vai fazer poupança para a sua aposentadoria? Pois é, essa é uma questão que, inclusive, pela experiência chilena, né, não vai. Cuja característica do mercado de trabalho tem pontos semelhantes ao nosso, de informalidade, de alta rotatividade, né? Períodos de emprego, períodos de desemprego. Né? Então, na média, num ano de trabalho, os trabalhadores conseguem contribuir apenas 6 meses. O que 50%. Exatamente, tem um impacto tremendo para a futura aposentadoria. Além disso, então, vai depender muito da regulamentação. Por quê? No caso chileno, né, os fundos de pensão conseguem ter uma lucratividade em torno de 25%. Só que, quando a gente olha para o benefício, isso é repassado algo em torno de 5% só para, né, os beneficiados, aqueles que adquiriram, né, o plano privado de previdência. E onde vão esses outros 20%? Pois é, então, desde taxa de administração, né, lucro da própria empresa que vai administrar, que são fundos privados. Né? Então, essa é algo complicado, porque, no geral, os fundos de pensão, tanto os fundos de pensão, que existem várias modalidades de previdência privada, né? Então, os fundos de pensão em geral, eles vendem produtos que são de contribuição definida, ou seja, o trabalhador sabe quanto ele vai pagar no ato que ele está comprando o produto, mas ele não sabe quanto é que ele vai receber futuramente. Então, hoje você contribui, digamos, R$100, 200, R$300 por mês, mas você não sabe exatamente quanto que você vai receber no futuro. Né? Então, por quê? Porque vai depender, segundo a própria regra institucional, legal, né? Vai depender da dinâmica e da valorização patrimonial desses fundos. Então, se os fundos tiverem uma alta rentabilidade via títulos aplicados no mercado financeiro, excelente. Caso, né, essa rentabilidade seja uma crise mundial. Exatamente. Então, é muito instável nesse sentido. Né? Então, isso somada à característica que, né, pouca gente entende mercado financeiro e acompanha isso, né, então é um dos problemas que a gente também pode enfrentar futuramente, né? Esse descontrole sobre, né, entre aquilo que se contribui e aquilo que efetivamente as pessoas vão receber no futuro. Né? Apesar de ser vendido como algo bom, né, então isso tem que ser trabalhado com bastante cautela, né, pela regulamentação mesmo. O governo trabalha com um horizonte de poucos meses de discussão da reforma da Previdência no Congresso. A senhora acredita numa velocidade tamanha? Pois é, então o próprio presidente da Câmara, né, já havia inicialmente dito que em maio, né, provavelmente todo o trâmite dentro da Câmara seria concluído. Né? Agora ele já mudou, nessa semana ele já falou que provavelmente junho, mas que está dependendo do envio da proposta da reforma da Previdência dos militares. Né? Então, por isso que há uma pressão no governo para que envie logo essa proposta. Né? Particularmente, eu já tenho visto, então a proposta foi enviada dia 20, né? Então, em uma semana, diversas associações, né, de trabalhadores, juízes, inclusive, já, né, fazendo intervenções e criticando as pautas, né, da própria PEC. Né? Então, vamos ver como é que vai ser a reação por parte da sociedade diante dessa proposta, porque ela é mais agravante nas suas condicionalidades do que a proposta enviada em 2016, na época, pelo presidente Temer. Pior para a população. Pior para a população. Ela é mais agravante. Então, agradecemos a presença da professora Camila Ugino, da PUC de São Paulo, especialista em Previdência Social. Muito obrigado, professora. Muito obrigada. E até a próxima. Que haja bastante discussão. Tomara.
Acompanhe, assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.